Vocês devem se lembrar, lá atrás, na nossa primeira aula dessa série, nós falamos sobre o programa do Jonas. Basicamente, o Jonas tem uma tia, que é a Gaia, que executa algumas ações que são ações manuais. Ela faz isso diariamente, o que consome dela muito tempo no decorrer de toda a semana. Pensando nisso, o Jonas conversou com a tia dele, entendeu o problema e percebeu que dava para automatizar as ações que ela faz, que é basicamente de entrar em um determinado site, fazer o login e lançar notas fiscais. Pensando nisso, o Jonas começou a rascunhar aqui um programa, que é um programa para ajudar a Gaia, tia dele, a conseguir executar menos coisas de maneira manual e mais coisas de maneira automática. Beleza? Para que a gente possa fazer aquele programa do Jonas, é necessário que a gente tenha algumas ferramentas de suporte. Aqui nesse caso, você acaba de ver uma ferramenta de suporte. Vamos ler aqui o texto para você entender melhor. Hey Jonas, eu posso repetir as ações da sua tia no browser. Olha só que bacana, hein? Esse nosso robozinho aqui, ó, super gente boa. Acho que você já deve ter visto esse robô em algum lugar aqui, né? Ele diz aqui pro Jonas: Ei Jonas, se você quiser, eu posso ir lá e repetir essas ações que você programou aqui no seu programa lá no site, né? Através do browser, através do navegador. Pode me chamar de Júlio Driver. E para você que está assistindo esse vídeo e que já conhece sobre automação de testes, já pegou a referência, né? Para você que é novo, que é nova aqui, existe uma biblioteca em Java e também em diversas outras linguagens que é muito conhecida e que serve para fazer exatamente o que o Jonas precisa. De ir lá, né, dado aquele comando que ele escreveu, por exemplo, navegar para o site, que alguma biblioteca, algum robozinho vá lá e realmente navegue para o site. Abrir o browser, que um robozinho vá lá e realmente abra o browser para ele, né? Então aqui a gente está falando do Júlio Driver, mas na vida real tem uma biblioteca que faz exatamente isso, chamada WebDriver. Mas para favorecer a didática e para ajudar você a entender melhor como as coisas funcionam, eu estou trazendo aqui para você o nosso caro Júlio Driver. Imagine ele como sendo um robô. Um robô que, através de comandos que você vai dar, através do seu programa, da programação que você vai criar, vai poder executar algumas ações. Quais são as ações? Olha ali, o Júlio Driver está falando para você. Eu posso fazer várias coisas, dentre elas, navegar para um site, pegar a URL da janela atual. Eu acho que minha voz de robô não está tão boa hoje, então vou continuar falando com a minha voz de ser humano mesmo. Encontrar um elemento no site, pegar um título da janela, fechar a janela do Chrome. Olha só, o Júlio Driver, que é aqui um robozinho que está à sua disposição para que você, através de programação, possa controlá-lo, pode fazer todas essas coisas aqui para você. Olha só que legal. Então ele pode sim ir lá abrir uma janela, ele pode navegar para um site, ele pode pegar o URL da janela atual, ele pode encontrar um elemento no site, ele pode pegar o título da página, ele pode fechar a janela do Chrome. Bacana, né? Isso tudo quem faz? O Júlio Driver. Puxa, Júlio Driver, você é demais, né? Mas o Júlio Driver, ele está disponível em Java, Júlio? Está. O Júlio Driver está disponível para que eu possa utilizá-lo gratuitamente? Está. Você pode baixar o Júlio Driver gratuitamente, fazer o download do Júlio Driver gratuitamente para que você possa utilizar. Você pode pedir para o Júlio Driver fazer qualquer uma dessas coisas aqui, ele vai te cobrar alguma coisa? Ele não vai te cobrar nada. Tá entendendo? Por quê? Porque o Júlio Driver é uma biblioteca que vai estar disponível para você gratuitamente para que você possa utilizar. Isso daqui no nosso exemplo. Na vida real, o Júlio Driver não existe. Quem existe, na verdade, no lugar do Júlio Driver que faz tudo isso é o Selenium WebDriver. Ele é uma biblioteca que você usa ela como se fosse aqui o Júlio Driver, um robozinho que pode fazer essas coisas para você. Beleza? Precisamos falar agora do Selenium WebDriver? Ainda não, porque você tem ainda um caminho a percorrer nessa sua carreira como sendo alguém que sabe programar, entende? Então, por hora, a gente vai usar aqui algumas metáforas, algumas abstrações, só para que você possa, sabe, entender melhor antes de você seguir para a prática em si, beleza? Júlio Driver aqui, então, é o seu robozinho. Você tem que pensar nele assim. O Júlio Driver é um robozinho que, se eu falar para ele, abre o browser, ele abre. Se eu falar para ele, navegue para um site, ele abre. Ele navega. Se eu falar para ele, Júlio Driver, por favor, clica num elemento, ele clica.
entendeu? Eu só tenho que dar o comando certo para ele, ok? Nesse programinha aqui do Jonas, ele está falando abra o Chrome, é o Julio Driver que vai lá e abre o Chrome. Ele está falando navegue para o site, é o Julio Driver que vai lá e navega para aquele site. Clique no campo, é o Julio Driver que vai lá e clica naquele campo. Acho que você entendeu agora, né? Show de bola. Em programação orientada a objetos, que a gente chama de POO, que é uma forma de você programar, tá? Um paradigma de programação, esse é o termo técnico para isso, programação orientada a objetos. O Julio Driver, quando ativo, ou seja, pensa no Julio Driver inativo, o Julio Driver ativo lá, pronto para você, tá bom? Então o Julio Driver quando está desligado, né, é só uma definição, uma descrição do que é o Julio Driver. Mas quando ele está ativo, ele é o Julio Driver, e o Julio Driver, nesse contexto aqui, é considerado um objeto. Então, quando a gente está falando de programação orientada a objetos, se você tem um objeto que pode ser utilizado, porque ele já está ali, já está prontinho para você, ele é chamado de um objeto. Esse objeto, você pode utilizá-lo para fazer as suas ações, como eu tinha dito para você antes. Vai lá e abre o browser, vai lá e navega, vai lá e digita, vai lá e clica, né? O Julio Driver, nesse contexto, é um objeto, ok? Por detrás do Julio Driver, existem algumas especificações técnicas, concorda? Por exemplo, existe lá eu não sei se é assim que chama quando a gente fala de um produto como o Julio Driver, um robô, mas por detrás dele tem aquelas plantas que falam quais são os circuitos que tem no Julio Driver, o que ele pode, o que ele não pode fazer, quais são as características únicas do Julio Driver, sabe? Aqueles manuais, aquelas especificações técnicas do Julio Driver. Em programação orientada a objetos, a gente tem uma coisa chamada classe, que é, né, essas especificações técnicas que foram utilizadas para gerar o Julio Driver. Então, o Julio Driver é o objeto quando ativo. E as especificações técnicas dele, que diz o que ele pode ou não pode fazer, é o que a gente chama em programação orientada a objeto, POO, de classe. Ok? Show de bola. Então, o Julio Driver você é um objeto, o que mostra como você funciona, o que você pode ou não fazer é a classe. Às vezes tem as classes porque são algumas especificações técnicas, ok? Legal, show de bola. Vamos seguir. Bem, já que a gente pode utilizar o Julio Driver para fazer aquelas ações que antes era só a Gaia, ser humano, que fazia isso, a gente pode agora utilizar o Julio Driver para simular as ações da Gaia, fazendo com que então a gente crie um robô Gaia. Entenderam aqui a ideia? O robô Gaia nada mais, nada menos, não será nada mais, nada menos do que uma imitação da Gaia, fazendo tudo o que a Gaia faria, mas utilizando o Julio Driver por detrás para fazer aquilo para ela. Por exemplo, a Gaia antes, a gente sabe que o Julio Driver pode abrir o browser, pode digitar, pode clicar, pode fechar, não é? Agora, a gente sabe que a Gaia pode fazer login, que a Gaia pode lançar uma nota, não é assim? Então, se a gente quer criar um simulador da Gaia, criar uma Gaia robô, o que a gente tem que fazer? Essa Gaia robô tem que também ter algumas ações que ela pode fazer. Por exemplo, a Gaia robô vai poder fazer login, a Gaia robô vai poder lançar nota, entende? Então, novamente, vamos voltar aqui. Quais são as especificações técnicas da Gaia Robô? Fazer login e lançar nota. Essas são as ações que a Gaia Robô pode fazer. O que é isso? Isso é a classe. A classe Gaia Robô descreve o que a Gaia pode fazer. Ok? A classe Gaia Robô, então, descreve o que a Gaia pode fazer. E lá dentro do que ela pode fazer, ela vai fazer o uso do Julio Robô. Por isso que quando a gente fala sobre classes, a gente tem dentro das classes algumas definições do que aquilo pode fazer. Novamente, se a gente fosse pensar na vida real, a gente tem a Gaia Robô, que é ela pronta para ir lá e fazer login, ela pronta para ir lá e lançar nota, ou a gente tem as especificações técnicas dela, que é o que ela pode ou não pode fazer. Ok? Classe, objeto. Objeto faz. A classe define o que poderia fazer, ok? Legal.
Temos aqui então essa nova versão aqui da nossa Gaia robô. Você vê aqui que ela já tem um olhinho ali de Android, ela já tem um braço aqui robô também, né? Ela está muito mais tunada aqui agora, certo? Beleza. Como eu estava dizendo, uma classe ou um conjunto de classes equivalem aqui às especificações técnicas, que são as coisas que estão por detrás do nosso objeto, ok? Se a gente fosse pensar na Gaia, é o que a Gaia pode fazer. Ou se a gente fosse pensar no Julio Driver, é o que o Julio Driver pode fazer. Essas são as nossas classes, ok? Uma definição técnica do que é uma classe poderia ser a seguinte, fornecida pela TechTarget, que é uma classe é usada na programação orientada a objetos para descrever um ou mais objetos. Ou seja, eu descrevo aqui o que a Gaia robô pode fazer e eu tenho aqui então quando eu transformo essa definição em realmente um objeto, uma Gaia robô, essa aqui então é chamada de objeto, ok? Então eu posso descrever aqui um ou mais objetos. Por exemplo, eu posso ter uma classe que descreve o Julio Driver, posso ter uma classe que descreve a Gaia robô, posso ter outras diversas classes para fazer diversas outras coisas. O que você precisa entender aqui nesse momento é que quando a gente fala de programação orientada a objetos, a gente está falando de um mundo inteiro, de um programa inteiro, de um software inteiro, com um monte de objetos. Tem um objeto que é o Julio Driver, tem um objeto que é a Gaia robô, tem outros diversos objetos. E são eles que fazem com que o seu software funcione. Por exemplo, quando eu falo Gaia robô, vai lá e faça o que você tem que fazer, faça seu login. Entendeu? Eu, Júlio, ser humano, estou falando para um software usar o objeto Gaia robô para ir lá e fazer alguma coisa. E o objeto Gaia robô está lá e falando para o objeto Julio Driver fazer uma outra coisa. Entende? Mas é um mundo cheio de objetos. Basicamente é isso. Tudo que você for pensar é um objeto. Então tem objeto para fazer qualquer coisa. Beleza? Por exemplo, se a Gaia robô tivesse que fazer o login e depois lançar a nota, e quando terminar e emitir o som, provavelmente teria um outro objeto, que é o objeto caixinha de som, que teria lá dentro, né, desse objeto caixinha de som, a possibilidade de, por exemplo, tocar um alerta sonoro. Então tá aqui, ó, Julio Driver, Gaia robô, caixinha de som. E a caixinha de som pode emitir um som, ok? Eu posso olhar para essas três coisas aqui como objetos, porque ó, já é o Julio Driver, ele pode clicar, pode digitar, pode abrir browser. Já é a Gaia, já pode fazer login, já pode lançar nota. Já é a caixinha de som, já pode emitir um som. Pode ligar a caixinha, pode desligar a caixinha. Por detrás de cada um deles tem a classe que define o Julio Driver, a classe que define a Gaia robô, a classe que define a caixinha de som. Entende? Então, o universo de programação objeto é composto por diversos objetos que você pode criar ou que já podem estar criados. Por exemplo, a Gaia robô, eu que vou defini-la, o que ela pode ou não fazer. Mas pode ser que o Julio Driver já exista, eu só fiz download dele. Pode ser que a caixinha de som já exista, eu só fiz download dela. Entendeu a ideia? Legal. Então, classes são as definições, né? As especificações técnicas para descrever um ou mais objetos. Aqui no caso, no nosso exemplo, a gente definiu 3 objetos com 3 classes distintas. E ela serve como modelo para criar um instanciar objetos. Isso é um negócio legal. Por exemplo, não tem aqui a classe da Gaia, que fala que ela pode fazer login ou pode lançar nota? Eu posso criar a partir desse uma Gaia, 2 Gaias, 3 Gaias, 4, 5, 9 Gaias, por exemplo. Todas a partir do mesmo modelo. Ela tem aquele modelo, a Gaia, né? Gaia robô, pode fazer login ou pode fazer lançar nota. Se eu quero que uma Gaia apenas faça isso, eu crio um objeto Gaia a partir dessa classe. Se eu quero que 2 Gaias façam isso, eu crio 2 objetos Gaia. E talvez nesse momento você esteja pensando assim, mas Júlio, por que eu criaria 2 Gaias ao invés de uma? Puxa, pode ter muitos porquês. Um dos porquês mais comuns é, por exemplo, a programação paralela. O que você faz? Ao invés de você pegar apenas uma Gaia para ir lá e lançar nota, você vai lá e cria, sei lá, 5 Gaias. Porque daí se você tem 100 notas e você distribui entre 5 Gaias, robôs, você tem ali uma facilidade maior, porque cada uma delas vai fazer 20, elas podem trabalhar simultaneamente. Entende? Então, a partir de uma definição de Gaia robô, você pode criar vários objetos Gaia robô para ir lá e fazer ação para você. Ao invés de você simplesmente pegar aquela definição de uma Gaia robô e criar um objeto Gaia robô para que ele faça
100 notas, você cria 5, você cria 10, você cria 20 e distribui entre eles aquela ação. Esse é um assunto interessante, porque assim, se a gente for parar a pensar em testes, se você tiver apenas uma Gaia Robô para rodar seus testes, né? E você tiver 100 testes, e cada teste demora 1 minuto, você tem 100 minutos para executar os seus testes, entendeu? Agora, se você fala, não, eu quero criar 10 Gaias Robô. Eu quero que cada uma delas execute 10 testes e que elas trabalhem em conjunto. Se cada teste demora 1 minuto, puxa, vai demorar 10 minutos para você executar todos os 100 testes, porque você criou 10 Gaias Robô. Entende aqui a questão? Então, uma única definição de Gaia Robô, mas dela foi saindo um monte de Gaias Robôs, né? É como se fosse uma forma de bolo. Você tem aqui a definição, né, não uma forma de bolo, mas uma receita de bolo. Você tem aqui a definição da receita de bolo e você criou vários bolos a partir daquilo, né? Que pode servir muito mais pessoas. Aqui no caso é uma definição da Gaia Robô, que você vai lá e cria vários objetos Gaia Robô e fala para eles começarem a executar o login e lançar as notas. Isso vai fazer com que seja muito mais rápido. Júlio, tem algum ponto negativo quando você fala dessa questão de criar várias Gaias Robô? Tem. Quanto mais Gaias Robôs você cria, quanto mais objetos, não classe, tá? Classe é uma só. Quanto mais objetos Gaia Robô você cria, mais lento fica o processamento do seu computador. Processamento e memória são consumidos a cada vez que você instancia um novo objeto, cria um novo objeto. Tira daqui da definição da Gaia Robô e transforma em realmente uma Gaia Robô que pode ir lá e fazer as coisas. Cada uma dessas Gaias Robô faz com que o seu processamento da sua máquina leve mais tempo. Novamente, puxando para testes, se você tem aqui uma Gaia Robô e você vai pedir que ela execute algum teste para você, se você cria uma só, demora mais para executar todos os seus testes, né? Só que o seu computador é pouco onerado. Se você criar 5 Gaias Robôs para executar os seus testes, os testes vão ser executados mais rápidos. Por quê? Porque você distribuiu todos aqueles 100 entre 5. Entretanto, sua máquina pode ficar um pouco mais lenta. Entendeu a ideia? Beleza, então é mais ou menos assim. Em programação orientada a objeto, a gente sempre tenta trazer essa questão do uso de diversos objetos, mas sempre ponderando com a questão de utilização da máquina para que ela não fique tão onerada. E se você quer saber mais sobre testes de software, você também pode me seguir lá no Insta, no Júlio de Limas Insta, ou lá no meu Telegram, t.me/Júlio de Limas. Espero vocês lá, hein? Tchau!